Como foi falado, o PERT-CPM, nós fizemos a aula teórica relacionada com o PERT-CPM, e para a montagem do PERT-CPM, a primeira tarefa a ser feita é a montagem da tabela com precedência, com descrição de atividades, código de atividade, descrição de atividades, a precedência, ou seja, as atividades que antecedem cada uma dessas atividades, e a previsão, a estimativa de duração de cada atividade. Nesse exemplo aqui, a gente já tem a tabela feita, conforme apostilas enviadas para vocês. Qual é a descrição do exercício? Tabela com relação de atividades, com precedência e tempo estimado de execução para cada item. A primeira atividade a ser feita na montagem da rede PERT-CPM é a montagem da rede de precedência, para se ter uma noção, uma ideia de como vai, fisicamente, como é que vai ser aquela rede. Então a gente tem que estar com a tabela na mão, para poder, em função da tabela, a gente ir montando a nossa rede de precedência, que é a parte mais simples, mais simplória da montagem da rede de precedência. Então vocês têm que estar com a tabela na mão e acompanhando, e eu sugiro que vocês vão copiando e adicionando o que a gente fizer aqui na aula. Então vamos lá. A atividade A, para montagem da rede de precedência, a gente vai usar essa simbologia. É um círculo com o código da atividade no centro. A passagem de uma atividade para atividade posterior, você coloca uma seta para indicar o sentido da rede. Então vamos lá. Atividade A, conforme tabela, ela não tem precedência. Então ela pode já iniciar a sua execução. Na atividade de código B, que é desmontar a máquina deixando as partes sobre a fundação, ela tem como precedência a atividade A. Então depois da atividade A, depois que a atividade A é completada, você pode executar a atividade B. Aí nós temos aí na tabela de rede de atividades, na tabela de atividades, a atividade de código C, que é transportar partes da máquina para a oficina, que tem como precedência a atividade B. Nesse momento da execução dessa rede de precedência, não se preocupe com o tempo. Na hora que a gente for montar a rede PERT conforme o sistema francês, aí nós vamos ter que nos preocupar com o tempo de duração de cada atividade. Então a atividade C depende da atividade B. Então, atividade C só pode ser executada depois que a atividade B for executada. Atividade D, que é desmontar fundação antiga, ela depende da atividade C. Então vamos lá, atividade D só pode ser executada depois que a atividade C também for executada. A atividade E, que é reparo das partes da máquina na oficina, ela só pode ser executada após a execução da atividade C. Então vamos lá para a atividade E. Atividade E só pode ser executada depois que a atividade C for executada. Aí vamos seguir. Atividade F, construir nova fundação. A construção da nova fundação só pode ser executada após
a execução da atividade D. Então, a atividade D finalizou, vamos trabalhar para iniciar a execução da atividade F. A atividade G, que é transportar partes reformadas para o campo, somente poderá ser executada após a finalização da atividade E. Então, a atividade G só pode ser executada após a atividade E. Então, a atividade G é início de execução. A atividade H, que é montar a máquina, só pode ser executada após a atividade C. A atividade H, que é montagem na máquina, só pode ser executada após da atividade G. Então vamos lá, G, H. Finalizando a atividade H, nós vamos para a atividade I. Posicionar a máquina montada sobre a fundação. Ela vai depender de duas atividades, H e F. Então a atividade I somente pode ser executada após términos da atividade H e F. Se preocupando sempre em colocar as setas entre as atividades e para sabermos a direção em qual a rede se encaminha. A atividade J, que é efetuar testes finais, vai depender da atividade I. Então vamos lá, atividade J, testes finais, depende da atividade I. E aí a gente finaliza a rede de precedência. Rede de precedência, que nos dá uma noção, uma ideia de como vai ficar a nossa rede. É uma rede relativamente simples, para efeito didático, a gente começar a entender. Então eu sugiro que vocês façam em casa essa rede de precedência.